Olá pessoal, tudo bem? Seja muito bem-vindo ao podcast do Diário do Rodrigo Lima. Você pode ver essa entrevista aqui no meu portal de notícias, diariodorodrigolima.com.br, no canal do YouTube, que leva o mesmo nome, o maior canal de notícias da região de Rio Preto, com mais de 65 mil seguidores. Você também pode ver no nosso Instagram, no nosso Twitter e também no Facebook. E hoje aqui o cenário está diferente, agradeço muito aí as empresas que colaboram aqui com a gente no cenário, mas hoje nós estamos diferentes aqui, porque nós vamos fazer um debate. Estamos na última semana da campanha eleitoral e nós estamos aqui com o João Paulo Rilo, presidente estadual do PSOL, e também o coronel Fábio Cândido, candidato a deputado estadual, e o coronel Fábio é o principal representante do PL, partido do presidente Jair Bolsonaro. Queria bater esse bate-papo com vocês aqui. Eu acho que é importante com os dois, por conta principalmente do eleitor que está indeciso, ou então tentar a tentativa que se fala muito no tal do vira-voto, se é possível isso. Começo com você, João. Para você, quem que vai ser o presidente da República a partir de 2023? Bom, obrigado, Rodrigo, pela oportunidade de fazer esse diálogo, agradecer aqui o espaço, também cumprimentar o Fábio, que já se cumprimentou aqui também pela possibilidade de a gente conversar. Bom, eu estou absolutamente envolvido na campanha do ex-presidente Lula, do Haddad para o governo do estado. Acredito muito na vitória do Lula, não acho que vai ser uma vitória fácil, vai ser uma eleição muito parelha, tende a manter essa pequena diferença até o final da eleição. Mas acredito muito na vitória do presidente Lula, pela realidade que chegou ao país, enfim, pela esperança que ele recupera, pelo amplo arco de alianças, mas não é uma eleição fácil nem dada, mas acredito muito na vitória dele. E acredito numa possibilidade de virada do Haddad, um quadro mais difícil em São Paulo, mas também impossível. O Haddad ganhou na capital, ganhou bem na capital, e tem feito um bom debate, apresentado um bom programa. É um cenário mais difícil, mas possível também. Se o presidente Lula mantém e cresce um pouco em São Paulo, pode ter uma virada. O Haddad, por exemplo, ele aparece em primeiro na espontânea, na estimulada não. Isso mostra também que tem uma vinculação de voto muito forte. O Bolsonaro acabou puxando muitos candidatos ao Senado, ao governo do estado, formou bancadas fortes, exemplo é Rio Preto. As candidaturas ligadas ao atual presidente da República foram muito bem votadas, prova que teve uma vinculação de voto novamente. Então isso projetou, o Tarcísio terminou em primeiro, então é um quadro mais difícil, mas é possível virar. Senhor Coronel, o senhor concorda com o João? Quem que vai ser o presidente da República a partir de janeiro de 2023? Bom, primeiro, muito obrigado, Rodrigo, pela oportunidade, o João Paulo também, agradeço aí a possibilidade de estarmos aqui, na verdade, num diálogo, né? Não é nem um debate propriamente dito, isso é colocação de ideias, né? Dentro de cada convicção política, né? Mas eu ouso discordar aqui, né, do João Paulo. Eu tenho absoluta convicção que Jair Messias Bolsonaro já virou, né, nesse momento, ele já virou aí as pesquisas, e a gente percebe isso, né? Estive em São Paulo em alguns eventos ontem, inclusive com a presença dele, e a gente percebe que o volume de parlamentares que foram eleitos, que são favoráveis, né, e são militantes, na verdade, de Jair Messias Bolsonaro, tem ajudado muito nesse contexto. Como você falou, nem tanto na questão do vira-voto, né, mas na questão de, primeiro, fazer com que as pessoas vão às urnas, né? Porque nós tivemos aí um volume de abstenções muito grande. Eu presenciei isso, filas muito grandes aqui em alguns colégios para votar, e pessoas que têm um pouco mais de consciência, mais maduras, né? Que são possíveis eleitores de Bolsonaro, até desistindo, de certo modo, de votar por conta das dificuldades que houve. Eu demorei mais de 1 hora
para conseguir, né, apertar lá o 22, 555, 22, o 10, etc. Né? Então, eu vejo que pessoas com alguma dificuldade de locomoção, com mais idade, precisa ter um pouco mais de carinho agora. A gente precisa ter um processo eleitoral um pouco mais rápido. Eu acho que vai ser, porque são só 2 números que serão apertados lá na urna. Então, nós estamos trabalhando muito fortemente nessa questão das abstenções. Nós tivemos caminhoneiros aí que, infelizmente, os empresários não possibilitaram a questão do voto. Até dentro da própria Polícia Militar, que é a instituição que eu faço parte, nós tivemos dificuldades, porque o policial ele tem que estar prestando o serviço de segurança pública, que é importantíssimo nas eleições, e por vezes nós tivemos algumas dissonâncias, né, de local de votação e local onde o policial estava prestando serviço. Como um policial que vota em Rio Preto, ele é escalado em São Paulo, né? Então nós estamos corrigindo isso também, para que haja essa possibilidade de um exercício de cidadania por parte do policial, né? E aqui até me coloco, Rodrigo, desde logo, né, na condição de policial militar, de oficial da Polícia Militar, eu tenho também uma série de limitações aqui. Peço até as escusas aí para o seu público, porque é alguma coisa que a gente luta há muito tempo, esse direito de manifestação que tanto em voga está hoje, né? Infelizmente, por vezes, um militar da ativa ele ter severas restrições em relação às suas manifestações. Então, aqui também eu vou ter que me policiar, né, em relação a isso. Vejam que absurdo, né, num país democrático, né, um policial ele ter que se policiar a respeito daquilo que fala. Mas eu acredito piamente na eleição de Bolsonaro e, logicamente, na eleição de Tarcísio, que cada vez, pelas próprias pesquisas, se distancia, né, do seu oponente político, que é o Haddad. João, essa luta que o coronel falou dos policiais votarem, você também está encampado aí a questão até do pedido do transporte coletivo ser liberado aí no município para votar. Você acha que isso é uma iniciativa, até uma pergunta para os dois, que atrapalha a questão do transporte, a questão da convocação do policial, né? Que a gente sabe que a maioria é pró-presidente Bolsonaro, o Tarcísio até pelo perfil, né, do policial militar. Que ponto você acha que equilibra a balança colocando o transporte coletivo, então, a favor do... Não se trata disso. Eu sou a favor também da flexibilidade dos profissionais de Estado, de carreira de Estado, que vão ter que estar trabalhando no dia da eleição para que todos possam ter o direito de votar. O que nós precisamos é garantir plena democracia no país. E porque teve o entendimento do STF, pela primeira vez, o entendimento até histórico, autorizando os prefeitos a concederem o passe livre? Primeiro que, no geral, é um baixo impacto financeiro nas contas da prefeitura. E segundo, porque o voto é obrigatório. No Brasil, o voto é obrigatório. Se o voto é obrigatório, logo o Estado precisa dar condições para que todo cidadão vote, senão ele não tem sentido, é uma grande contradição. E tem uma questão que aí não se trata de culpabilizar governo nenhum. Independente disso, nós estamos num estado de empobrecimento, de alto desemprego, de carestia. Então pode parecer que não. Tem quem vive na sua bolha, né? Mas nós que fizemos campanha na rua, que estamos diariamente acompanhando a realidade, tem gente que não tem dinheiro para se deslocar. Aliás, às vezes a miséria que a gente acompanha, a gente vê no centro da cidade, as pessoas que estão em situação de rua, tem muita gente passando fome lá no seu bairro, lá na sua casa, sozinho, sem assistência. Então não tem condição mesmo. Isso aí, tanto é que tem uma decisão histórica do STF, olha, prefeito, pode conceder o passe livre que você não vai sofrer processo administrativo nenhum. Então só não vai conceder o passe, né, o prefeito que está contra a democracia. É pleno direito. Então eu sou a favor de criar condições, seja para o policial, para os professores que foram convocados para trabalhar na escola, né, que todos tenham condições de votar. Isso é o mais importante. Isso faz parte do processo de fortalecimento da democracia brasileira, que tem sofrido ataques nos últimos tempos, então é muito importante você ter uma... Agora, quem vai se beneficiar, ninguém sabe. Não se tem uma pesquisa conclusiva que diga, se liberar o passe livre, o presidente Bolsonaro vai ser beneficiado, ou o ex-presidente Lula vai ser beneficiado.
Não existe isso. Essa conta a gente não pode fazer. O que nós temos que defender é que todos tenham direito e condições de se dirigirem até as urnas para poder realizar a sua participação mais efetiva que tem na democracia brasileira, que é o voto. Ela poderia ser mais ampla. Eu defendo uma democracia mais participativa. A nossa, infelizmente, ela é representativa apenas. Então, o momento efetivo da participação que se tem é o voto. E aí, o único momento efetivo de participação direta, o Estado, ele tem que garantir condições para que todos possam votar. Qual que é a percepção do senhor? Olha, eu concordo com o João Paulo, porque eu tenho exatamente o mesmo pensamento, né? Eu acho que o agente público, de maneira geral, as carreiras de Estado, aqueles que estão trabalhando na eleição, enfim, todos têm o direito de exercício da cidadania. E a cidadania, ela se exerce principalmente pelo voto e a capacidade de ser votado, né? Então, aquele que não é candidato tem que ter o direito facilitado a que ele se desloque, que possa ali fazer a sua preferência, né, no momento da votação. E tudo aquilo que venha facilitar isso, eu sou absolutamente favorável, né? Quer seja facilitar em relação à condição econômica, que alguns podem ter não favorável aí a se deslocar, quer seja a facilidade, né, das escalas, por exemplo, de serviço no âmbito das polícias, da segurança pública, como foi dito aqui pelo João Paulo, dos próprios professores que trabalham, né, nas escolas. Então, já que nós temos o voto obrigatório, o Estado, na minha ótica, tem a obrigação também de facilitar ao máximo para que as pessoas exerçam o voto obrigatório, né? João, você acredita na possibilidade de virada de voto? Coronel, também, essa questão de vira-voto, é possível? Você teve recentemente até com bolos aqui numa atividade em Rio Preto. Como é que vocês trabalham isso? Você pode, sim. Pode acontecer o vira-voto. Ele é mais difícil. E todas as pesquisas indicam isso. Você convenceria o coronel a votar no Lula e no Haddad e vice-versa? Ou convenceria o João a mudar de posição política ou não? É complicado, né? A gente pode conversar sobre isso. A gente já viu isso acontecer, né? Não, pode. Claro que pode ter o fenômeno do vira-voto. Eu acho difícil. Não é o caso aqui, né? Nesse momento não. A gente precisa de mais tempo de diálogo. Rodrigo, o voto mesmo, virar o voto de um candidato para o outro é difícil. Acontece, mas é difícil. As duas campanhas estão focadas em uma coisa: nos indecisos e nos que votaram no Ciro e na Simone Tebet. Esse é o foco principal. Que os candidatos mais, não gosto desse nome, mas de extrema esquerda, esse já aí automaticamente, talvez 98%, vai para o Lula. Candidatos lá, Nanico, como outros, uma parte já foi de extrema direita, foi pro Bolsonaro. A massa de voto em disputa é aqueles que votaram na Tebet, no Ciro, e uma parcela que continua indecisa. É uma eleição que tanto o Lula quanto o Bolsonaro, eles têm uma parte dos seus votos não é pela opção, é por exclusão. Essa é a realidade. Então tem uma parcela que vota no Lula por identificação com o seu programa desde o primeiro turno, e uma parte que vota no Lula porque rejeita o método do Bolsonaro. Tem uma parte que vota no Bolsonaro por pura identificação com o que ele pensa, com o que ele defende, que me entristece isso, né? Você se identificar com coisas que ele fala, coisas que ele defende. E tem uma outra parte que apoia o Bolsonaro, né, por identificação com alguma coisa que ele defende, mas principalmente por ainda rejeitar um retorno do ex-presidente Lula, do PT. O antipetismo é muito forte. O antibolsonarismo se mostrou maior nessa eleição e ainda permanece. Pelas pesquisas também a gente acompanha isso. Então é uma eleição muito tensa, polarizada e tensa. Então virar voto de um para o outro é muito difícil. Agora, o que está em disputa é essa massa de indecisos. Ontem eu vi uma avaliação, Fábio, que eles comparam, faz uma fotografia com 2014, que foi uma eleição muito polarizada. A última, ela foi polarizada, mas não numericamente. Teve uma vantagem grande para o Bolsonaro em relação ao Haddad. A de 2014 não, que foi Dilma e Aécio. O Aécio, nesse momento da campanha, em 2014, ele estava 4 ou 5 pontos na frente da Dilma.
Ela começa na frente, depois ele vira e depois ela vira no finalzinho. Ele estava 4 ou 5 pontos na frente. Hoje o Lula está 4 ou 5 pontos na frente do Bolsonaro. Os números são muito parecidos, são números, a região sul é idêntico. Bate exatamente a porcentagem do Bolsonaro e a porcentagem do Lula hoje comparado com a Dilma. Exatamente. Onde que tem uma discrepância? Não é discrepância, uma diferença. A vantagem do Nordeste continua, mas não é tão grande como era naquela época, e o Sudeste, a vantagem do Bolsonaro não é tão grande como era em relação ao Haddad. Então, por isso que o foco das campanhas, eles estão onde? Eles estão no Sudeste, principalmente. Todos passaram por outras regiões do Brasil, o Bolsonaro foi um pouco no Sul, o Lula foi para o Nordeste, mas ambos estão focados no Rio de Janeiro, em Minas Gerais, em São Paulo. É aqui mesmo onde, na minha opinião, onde vai ser decidida a eleição. Então hoje é isso, você está disputando. Porque eu acredito na vitória do presidente Lula. O engajamento da Simone Tebet pesou muito, foi muito importante. E eu acredito na vitória do presidente Lula, por quê? Tem um antipetismo forte. Agora está nítido que se o Lula ganhar na eleição, não vai ser um governo de esquerda nem um governo do PT. Vai ser um governo de uma frente ampla. Porque eu acho estranho falar assim, tem 2 extremos. A turma que acusa isso. Lá na Câmara mesmo fizemos um debate, estou cansado desses 2 extremos. Falo, olha, tem gente falando de extremo aqui que a vida inteira apoiou a Luiz Nunes, o Zé Serra, o Alckmin, defendeu todos esses economistas aí liberais, todos eles estão com o Lula, eles não são extremistas. Nem o Lula é um extremista, a gente sabe disso. O Lula é um conciliador quanto mais, faz parte da história dele isso. Então eu acredito na vitória dele por conta disso. Essa parte ainda que está indecisa, que votou no Ciro e na Tebet, que não tomou posição, na minha opinião, a tendência é que opte pelo presidente Lula. E essa vantagem tende a permanecer, né? Embora ela seja pequena, reconhecidamente pequena. Essa questão do vira-voto, você concorda que em parte do João Paulo ou não? O senhor acha que tem votos do Ciro também? Não, né? eu concordo em parte. O Ciro, em tese, o eleitorado do Ciro seria pró-Lula, né? Mas a gente vê muito pedetista aí. É que ele perdeu muito. Ele desidratou. O Ciro chegou a pontuar 12%, 13% num passado recente e terminou com muito pouco voto. Sim. Qual que é a avaliação? Eu particularmente, eu não vejo o fato da Tebet e do Ciro manifestarem-se, né, a favor do ex-presidente Lula, que isso faz com que o eleitor desses 2 candidatos vão para o mesmo lado. Eu não tenho visto isso. Agora mesmo, antes de sair daqui, fui receber uma encomenda do Correio de um funcionário do Correio, um cara bastante até antenado, e ele tinha votado na Tebet, ele vai votar. Ele viu minha bandeira enorme lá do presidente Bolsonaro na frente da minha casa. Falou, agora eu tô com o senhor, viu? Então, assim, particularmente eu não vejo o fato de que a Tebet em persona e o Ciro em persona terem ido para um lado ou por outro, que vão influenciar muito os seus eleitores. Não, a gente tem visto isso. E aí não seria um vira-voto, né? Porque vão ter que votar em alguém, né? Talvez seja uma nova convicção. Eu vejo que após o debate da Bandeirantes, né, onde o presidente Jair Bolsonaro, na minha ótica, ele ganhou de lavada, nós tivemos ali uma virada de chave e a gente tem percebido muito na nossa ótica, né, que isso está fazendo um movimento de retomada para o Bolsonaro muito grande, o que o PT, o pessoal, os partidos de esquerda mais querem que a eleição fosse hoje, por exemplo. Porque a cada dia, na minha avaliação, a gente está vendo esse movimento. Eu já arrisco dizer que, nesse momento, o Bolsonaro está na frente, né, porque até alguns institutos aí já têm sinalizado nesse sentido, né? Então, na minha ótica é isso. Não é uma questão de virar voto, mas os eleitores da Tebet e do Ciro, eles não têm acompanhado, né, o movimento pessoal deles, muitos partindo para o lado do presidente Bolsonaro. Vejo que, tanto que o ex-presidente Lula, ele se absteve do novo debate, pelo que eu sei até agora, o que haveria no SBT, ele se furtou de ir, né, porque ele sabe que no debate ele pode perder, né? Então, é nisso que a gente acredita. E outra coisa,
mais do que essa possibilidade de transferência de votos da Tebet e do Ciro, o apoio do governador Zema, de Minas Gerais, do próprio Rodrigo. Isso que eu ia né? entrar agora, né? Do O próprio peso dos Rodrigo, apoios dos governadores. Como é Isso, na minha ótica, vai fazer com que no Sudeste, qualquer diferença que possa haver no Nordeste, mas a diferença que as pesquisas já estão demonstrando isso. Ontem eu estive num evento com o Rodrigo Garcia e o governador Zema, aliás, sendo muito enfáticos desse apoio e trazendo aí sim o seu eleitorado para o lado de Bolsonaro e do Tarcísio aqui no estado de São Paulo. Você coloca na balança em favor do Lula o apoio do Ciro e da Simone Tebet, o Coronel põe na balança o apoio dos governadores. E aí o eleitor, o eleitorado, como é que fica nessa? É transferência automática mesmo. Quando eu falo assim, não é automática. É que a Simone Tebet está tendo uma participação na campanha diferenciada. Ela engajou, na campanha. Ela fala de democracia, ela defende a ciência, ela teve na CPI da Covid, ela conhece a tragédia que é o governo Bolsonaro com o povo brasileiro. Então, ela fazendo esse debate, isso é importante. Se a transferência vai ser automática, é outra história. Em relação aos governadores, o Zema fez a campanha, no primeiro turno, uma campanha camaleão, dependendo da região que ele ia do lugar. A turma dele estava com o Lula, dependendo, estava com o Bolsonaro. Ele fez uma campanha camaleão. A campanha do Zema no primeiro turno, ele não defendeu candidatura a presidente. Depois que ele foi eleito, que ele mudou. Então, é de se questionar também até onde isso vai interferir. Já o Rodrigo, gente, por favor, O Rodrigo não ganhou nem em Rio Preto. Então, o Rodrigo é um nobre desconhecido no estado de São Paulo. Um pouco conhecido. E onde ele é conhecido, ele não ganhou a eleição. O Rodrigo ficou em terceiro na cidade em que ele tem o domicílio eleitoral. Nem sei se ele ganhou em Itanabi, que é a cidade dele. Não ganhou. Também não ganhou em Itanabi. Então, é tanta contradição que o Rodrigo é até bom que apoie o Bolsonaro nesse segundo turno. Acho que o efeito do Rodrigo em São Paulo é absolutamente zero. Não da máquina. Aliás, que ele se apropriou, que ele utilizou contra todas as candidaturas. Contra o Tarcísio, contra o Haddad. Foi uma máquina. Eu nunca vi tamanho abuso. Eu nunca vi ninguém operar a máquina com tanto descaramento como o Rodrigo operou no primeiro turno. E ainda assim não deu. Então agora o que o Rodrigo está mesmo é bem desesperado para tentar achar um espaço. Porque essa direita tradicional ela foi engolida. A esquerda continua do mesmo tamanho no Brasil. Aliás, aumentou um pouco. Quem que sumiu, Rodrigo? Os vacilões. A direita tradicional, que apostou numa polarização, na criminalização dos movimentos democráticos e foi engolido pela extrema-direita. Isso aí não é uma avaliação minha, isso são números. O PSDB já foi o maior partido desse país. Ganhou 4 eleições presidenciais. Aliás, ganhou 2 eleições presidenciais. Ganhou quantas eleições no governo do estado de São Paulo? Eles são do tamanho do PSOL hoje. O meu partido, que é um partido jovem de esquerda, tem a mesma quantidade de deputados federais que o PSDB, que já governou esse país, que já governou São Paulo. Então o PSDB está em frangalhos, com tanta contradição. E o Rodrigo nunca foi um PSDBista, nunca foi um social-democrata, ele nunca foi... O Rodrigo sempre foi de direita. Agora uma direita bem perdida, Ele destruiu o PSDB e agora ele tenta achar o seu espaço numa possível vitória do Tarcísio e do Bolsonaro. O Zema é um governador com prestígio, foi eleito com muito voto. Esse eu acho que pesa, que o apoio dele vai ter um peso em Minas Gerais. O Rodrigo aqui em São Paulo, peso zero. Qual que é essa questão do governador Rodrigo ontem? Foi muito enfático no discurso que ele teve. Ele reuniu prefeitos e governadores em torno, vereadores também, em torno da campanha do Tarcísio e do presidente Jair Bolsonaro, Qual que é a avaliação que o senhor faz? Que o PSDB hoje mais ajuda ou atrapalha? Bom, vamos lá. Aqui o senhor é crítico ao PSDB, Eu sei que o senhor é crítico ao PSDB, Aqui eu levanto a questão de ter minhas limitações funcionais. O senhor pede ajuda eu peço ajuda aos universitários. universitários. Lógico que na condição que eu estava de candidato desincompatibilizado, isso a legislação eleitoral me permite, eu me coloquei, me posicionei e as posições não mudam. Só que nesse momento, eu enfatizar aquilo que foi dito no passado pode ser considerado, nós vamos mudar isso, se Deus quiser,
Eu peço até o apoio aqui do João Paulo, né? Porque eu acho que o direito de manifestação é o direito de se posicionar em qualquer matéria, deve ser livre para qualquer cidadão. Né? Eu vejo isso e sou criticado até por alguns, né? Você, na verdade, pelo simples fato de ser militar de Estado, de ser policial, bombeiro, um agente público de maneira geral, você não poder tecer as suas opiniões favoráveis ou contrárias, né? Parece-me que isso é constitucional, né? E a gente vê, por vezes, profissionais sendo tolhidos desse direito constitucional. Parece que nós nos transformamos em cidadãos de segunda categoria, né? O senhor não poderia ficar suscetível a que tipo de punição? Para ver essa... O policial militar, e é bom até dizer isso para as pessoas, né? Nós somos sujeitos a uma legislação mais severa que o cidadão comum em dois aspectos, tanto no aspecto disciplinar. Então nós temos um regulamento disciplinar, um regulamento de ética, né? Que na verdade é necessário para qualquer instituição, inclusive, e principalmente para uma polícia que detém o poder do uso de arma, uso da força, né? Mas existem algumas limitações que talvez precisem ser revistas, né? Nós estamos conversando sobre isso. E o Código Penal Militar, né? Então nós temos um Código Penal Militar que também é necessário, né? Por conta de uma força, de um exército paulista, imaginem aqui, com mais de 80 mil homens, né? Nós temos que ter e utilizamos a legislação em prol da disciplina, né? Da hierarquia, do movimento que é necessário de controle, né? E vejo a Polícia Militar e me gabo até disso, que é uma das instituições mais bem organizadas do Estado, que funcionam, né? Embora haja sempre campo para maior eficiência do modelo policial. Defendo isso, meu doutorado foi sobre isso, conheço 12 polícias fora do Brasil, montei, né, ajudei o governador Tarcísio a montar o plano de segurança pública, todo mundo sabe disso, e nessas mudanças nós pretendemos até fazer essas adaptações, né? Mas o militar do Estado e o militar federal, eles são sujeitos, além do Código Penal comum, né, que todos nós estamos sujeitos a um Código Penal Militar, a legislação penal militar e a um regulamento disciplinar. Então, por conta disso, eu posso desde ser advertido pelo meu superior hierárquico, né, e o chefe supremo da polícia é o governador do Estado. Né, então, não poderia falar como o João Paulo falou. Né? Faço minhas as palavras. Então, eu não poderia me manifestar, por exemplo, como ele se manifestou aqui. Né? Isso tendencia a ter cometido um crime militar. Mas minhas posições estão bem colocadas, eu acho que a comunidade aqui, o Rio Pretense, sabe bem como eu penso, né? A gente mantém o mesmo posicionamento. Pessoal, vocês terem uma ideia do peso que nós temos aqui de representação, o João Paulo foi o deputado federal mais votado em Rio Preto na eleição deste ano para deputado federal. O Coronel teve quase 10 mil votos somente em Rio Preto, né, Coronel? Então aqui nós temos dois nomes, com certeza, são nomes aí para pensar para frente em 2024, aí na sucessão pela Prefeitura de Rio Preto. O João, pelo pessoal, o Boulos teve aqui, o Guilherme Boulos, que foi muito bem votado, candidato a deputado federal eleito pelo Estado de São Paulo, já estendeu aí o tapete vermelho para o João, se quiser ser candidato. Não é azul, tem que ser vermelho, João. Vermelho ou azul? Tapete vermelho para você ser pré-candidato a prefeito. Disse lá, inclusive estava do lado, né, quando ele disse isso, né? E aqui só para vocês verem o peso que nós temos aqui da representação do Coronel Fábio Cândido e também do João Paulo Rilo. Aí eu pergunto para você, um argumento, a bala de prata para convencer o eleitor indeciso nesse momento, não sabe para onde vai. Qual que é um principal, assim, se você tivesse a oportunidade de falar com uma pessoa por 1 minuto, na hora que ela está indo ali para a escola, eu acho que é boca de urna, né? Não poderia fazer isso. Se você tivesse essa oportunidade, o que você falaria? Não, Rodrigo, não tem bala de prata. Cada campanha dessa deve ter marqueteiros ganhando horrores. E até eles estão há pelo menos 100 dias procurando uma bala de prata e ninguém achou. Não tem solução mágica. Você tem um debate a ser feito, uma concepção de Estado, de país. E é isso que eu tenho defendido. Não se convence assim com bala de prata nem com mágica. Eu entendo a tua pergunta, é uma boa provocação. Mas assim, o que eu quero desenvolver? Por que eu apoio, né, o presidente Lula, apoio o Haddad? Por defender um Estado social forte. Por defender que o Estado ele tem setores estratégicos que não podem ser
que não podem ser esculhambados, não podem ser vendidos, têm que ser fortalecidos. O presidente Lula, ele fez uma revolução social no país. E quem reconheceu isso? As principais universidades do mundo que estudam desigualdade social. Ele fez um plano, né, de desenvolvimento, de inclusão social, que é o que gerou o fomento econômico. Falar, mas a economia mundial ia bem aquela época. Ia bem, mas também o Fernando Henrique pegou momentos bons e não conseguiu fazer a mesma coisa. Até porque você tinha 400 mil famílias incluídas em programa de transferência de renda na época do Fernando Henrique Cardoso, e foi para 12 mil famílias. 40 milhões de pessoas foram incluídas no mundo mínimo da dignidade. Você tem um subconsumo hoje de novo. O Brasil volta para o mapa da fome, volta a ter um subconsumo, volta a ter exclusão, e é isso que nós precisamos defender. O grande argumento o presidente Lula, quando foi presidente da República, tinha 3 milhões e meio de estudantes universitários, foi para 8. Tinha 114 escolas técnicas construídas ao longo da República inteira. Passou a ter 600. São números. Em Rio Preto, quantas casas fez o governo Jair Bolsonaro? Quantas casas fez Fernando Henrique Cardoso? Você sabe quantas casas foi feita no governo Lula e Dilma? Você sabe que Rio Preto conseguiu fazer a estação de tratamento de esgoto financiada pelo governo federal. Você sabe que Rio Preto fez toda a revitalização da Filadélfia Governo Neto com dinheiro do governo federal. Você sabe que Rio Preto fez a estação nova, né, a estação aqui rodoviária nova com dinheiro do governo federal. Nós construímos UPA, reforma de UBS, construção de creche, SAMU, governo federal. Então, assim, não reconhecer isso, você ser antipetista é uma coisa, você não reconhecer o que aconteceu no governo Lula, no governo Dilma, não é razoável. Então eu prefiro discutir muito o modelo de Estado do que ficar no campo de costumes ou do ataque pessoal contra o Bolsonaro ou contra o Lula. É modelo econômico, são números, é visão de Estado. E olha uma contradição, o Fábio falou aqui, e eu acredito muito no propósito dele, ele é muito bem informado, ele conhece a polícia, conhece o sistema de segurança. E quando foi comandante, as vezes que recorreram a mim, e a gente indicou para que procurasse ele, foi muito bem atendido, com civilidade, com atenção, e isso que importa. Ele é um defensor de uma polícia forte. Polícia forte significa o quê? É um projeto de fortalecimento de Estado ou neoliberal? De fortalecimento de Estado. Como é que você vai ter uma polícia forte em São Paulo? Investindo na carreira, aumentando o orçamento de investimento em segurança pública. Você tem uma polícia bem equipada em São Paulo. Polícia Militar de São Paulo, isso é verdade. Ela tem organização, ela tem inteligência. Ela funciona como poderia funcionar? Na minha opinião, não. Porque você tem a base da polícia, aquele que está no front, com péssimo salário, com nível de tensão terrível. Eles instituíram aí o BICO, né, a operação delegada, que parece que é uma coisa legal, não é. Eu não queria que professor, policial militar ficasse fazendo o bico para complementar a renda. Tinha que estar estudando, descansando, se preparando, pronto para o fronte. Então, a Polícia Militar de São Paulo é uma das que mais mata, que mais morre. A Polícia Militar brasileira, das que mais mata e mais morre. Isso é um horror. E é irmão matando irmão. Você pergunta a origem do Fábio, se ele é filho de latifundiário. Ele não é, ele é filho de trabalhador militar. Ele é filho da classe trabalhadora. 99% dos militares, sejam eles do começo de carreira ou que é coronel, que tem alta patente, eles são filhos da classe trabalhadora. E com quem mais eles se enfrentam? Com os filhos da classe trabalhadora. Porque onde tem sonegador, onde tem bandido que estão encastelados, a polícia militar não confronta. Então isso é muito triste. Para você aumentar a dignidade da polícia, você tem que ter recurso. Você tem que buscar recurso onde? O Brasil tem um problema de financiamento. Nós temos 3 formas hoje de buscar financiamento. Você tem que retomar o debate do pré-sal, a maior reserva de petróleo do mundo, que nós descobrimos. Você tem que fazer mudanças no próprio orçamento, acabar com o orçamento secreto, que é uma vergonha. E você tem que fazer reforma tributária. Olha como quando você discute política, as coisas vão ficando mais claras. A reforma tributária que precisa ser feita no Brasil, dificilmente vai ser defendido pela parte liberal que apoia o Bolsonaro. Tem uma grande contradição, eu brinco muito com
com Branco na Câmara, o vereador Branco, que é bolsonarista. Anderson Branco. O Anderson Branco. Ele apresenta vários projetos de isenção de impostos, não sei o que. Ele fala, Branco, todos esses projetos que você apresenta, eles são de esquerda. Porque eles defendem um Estado forte, um Estado que funciona para os mais pobres. Quando a gente defende o fortalecimento da polícia, tem que aumentar investimento e salário, e carreira do policial, especialmente o que está no fronte. Você vai tirar dinheiro de onde? De quem tem mais, Rodrigo. É aí onde, dialogando, a gente vai ter que encontrar uma forma de voltar à dignidade nesse país. Nós precisamos fazer reforma tributária no Brasil. Não dá para quem ganha R$7.000, R$6.000, pagar a mesma base de cálculo de imposto de renda de quem ganha 500 mil, 1 milhão, 2 milhões, 3 milhões por ano. Não tem Estado que se sustente com uma discrepância tributária como essa. O Brasil é o maior acumulador de riquezas, de lucros e dividendos do mundo. Não tem Estado que aguente diminuir a desigualdade, acabar com a miséria, com tanta discrepância como essa. Então nós temos diferenças, muitas diferenças. Agora tem uma coisa que, se você aprofundar, quando fala, não, vou valorizar o profissional, como você vai valorizar o profissional da segurança pública? Eu vou melhorar a educação, vou aumentar o salário dos professores do Estado de São Paulo. Como? Tem que falar como. Nós temos uma proposta. Nós vamos encarar a reforma tributária no Brasil. O bilionário tem que pagar. Não dá para a classe média e a classe trabalhadora continuar pagando a conta. Então, você pediu para falar 1 minuto, até peço desculpa, ocupei um monte de tempo, e depois vou escutar o Fábio. Nós equilíbrio aqui a balança. A justiça social. Por quê? Porque o Lula é o único presidente que tem compromisso com o povo. Teve seus erros? Claro que teve. Mas é um compromisso genuíno, verdadeiro com o povo mais pobre, com a classe trabalhadora. O Lula é o único capaz de unir o Brasil institucionalmente para aprovar reformas importantes. Aí você vai me falar assim, mas hoje a maioria dos deputados está ligado ao Bolsonaro. Uma parte é bolsonarista, outra parte é centro. O centrão existe desde a época do Sarney. E centrão é centrão, centrão é governo. Se há governo, eu sou a favor. Centrão é isso. Então, se o governo for bem, adotar políticas importantes, você monta a base de governo. Lula é o único capaz de unir o Brasil para uma reforma tributária importantíssima que nós precisamos. O Brasil tem problema de financiamento, é verdade, não tem dinheiro para tudo. Agora, onde que está o dinheiro? Você tem que desconcentrar a renda. É isso que precisa fazer. Aí as pessoas estão escutando e falam assim, mas eu fico assustada, né? Eu vi um negócio que é fantástico. Fala assim, a Neca Setúbal declarou, que é dona do Itaú, declarou voto no Lula, mas a minha amiga que tem um carro, um HB20 financiado, tá com medo que o Lula tire o carro dela. O negócio fica tão extremado, é pouco raciocínio e muita emoção que a gente não enxerga o óbvio. O Brasil precisa fazer distribuição de renda, mais do que nunca. Transferência de renda, manter transferência de renda e fazer distribuição de renda e reforma tributária. Precisamos taxar grandes fortunas. Não dá para os bilionários não pagarem imposto nesse país. Quem não paga imposto nesse país é bilionário. A classe trabalhadora, a classe médio, pequeno, médio empreendedor paga muito imposto no país. Então, justiça tributária é o que vai gerar justiça de igualdade. Na minha opinião, o único capaz de fazer isso, dentro da regra do jogo, com democracia, com estabilidade institucional, é o presidente Lula. Coronel, estabeleça a ordem aqui da nossa conversa, utilizando aí o espaço para o senhor, os argumentos do governo Bolsonaro, do Tarcísio também no governo do Estado. Por favor. Vou até ser relativamente breve, né? É lógico que nós temos problema de financiamento, mas como até foi colocado aqui, a reforma tributária, aliás, foi dito isso ontem no podcast pelo presidente Bolsonaro, a necessidade da reforma tributária. Inclusive, ele fundamenta, né, o auxílio emergencial, a manutenção do auxílio emergencial, que hoje está em R$600, e temos garantido R$400. Aliás, mais que o dobro, né, que o ex-presidente Lula determinou na época do Bolsa Família. Então, hoje o presidente Bolsonaro já sedimentou R$400. Atualmente, nós temos R$600 de auxílio emergencial. E ele disse ontem, reafirmou ontem, que o Paulo Guedes e ele são plenamente favoráveis à reforma tributária para que se sustente esses R$600, pelo menos até o Brasil voltar
a deslanchar. E os sinais são muito positivos nesse sentido. Olha, o Brasil é um dos poucos países que vive uma redução de preço de combustível, uma das gasolinas mais baratas do mundo. Quando você vê, agora essa semana foi divulgado, você acompanhou isso, inflação na zona do euro de cerca de 10%. Né? Eu estava falando agora, ontem, eu tenho parentes que moram nos Estados Unidos, eles estão desesperados com o que está acontecendo lá, com o preço de combustível e inflação. Né? Poxa vida, você não reconhecer isso no governo Bolsonaro, e quando é dito, né, que nós precisamos ter uma inclusão maior, né, de pessoas que ganham pouco, melhorar salário, é natural que isso tem que acontecer, né, mas isso tem que acontecer diante de uma economia saudável. Né, nós, após uma pandemia, após uma guerra, como nós tivemos aí recentemente, o Brasil passar por todas essas dificuldades e manter uma economia rígida, como nós estamos mantendo nesse momento. E aqui, Rodrigo, eu fico muito tranquilo para falar da eleição do presidente Bolsonaro, porque o que determina a eleição de um presidente da República é a economia. Sempre foi assim em todos os países democráticos do mundo. E nós estamos vivendo um momento positivo da nossa economia, pela equipe técnica que o presidente Bolsonaro tem, né, por aquilo que tem sido feito para o cidadão mais humilde. Esse auxílio emergencial tem sido determinante para que as pessoas possam, inclusive, se alimentar. Aqui até te conto o que aconteceu na pandemia. Aqui em Rio Preto, as pessoas ligavam no 190 porque não tinham alimento. Nós fizemos programas aqui, live com o Zé Neto e Cristiano, para arrecadar alimentos para as pessoas. A gente sabe dessa dificuldade. Mas o presidente Bolsonaro foi sensível a isso, lutou contra um parlamento que não era favorável, muitas vezes, a essas reformas, a essas pautas, conseguiu aprovar. E quando se fala do ex-presidente Lula, né, de ter feito um trabalho social, né, eu penso assim, eu vou dar um exemplo muito prático, né, você tem uma auxiliar do lar muito eficiente, às vezes, que demonstra um trabalho muito positivo, né, só que de vez em quando você percebe uma peça do armário que é uma peça de roupa que sumiu do armário. Né? Será que é isso que nós queremos para o Brasil? Então é mais ou menos por aí. Né? Nós sabemos dos problemas, né, em relação à corrupção, nós sabemos, isso é bastante claro aí. É só ver o número de empresas que devolveram recursos. Se a empresa devolveu o recurso, uma empreiteira devolve recurso para o Estado, é porque aquele recurso foi auferido de maneira ilegal. E tudo isso tem que ser mais avaliado, tem que ser... os processos estão aí rolando ainda, ninguém está isento de responsabilidade, inclusive criminal, né? Nem o ex-presidente Lula, isso tem que deixar bem claro para a população. E quando se fala, e aqui o João Paulo falou muito bem, da valorização das carreiras de Estado, né, de maneira geral, inclusive daqui eu faço parte há quase 35 anos, de valorização do policial, do profissional de segurança pública, eu entendo do professor, eu entendo e aprendi isso, né, que é só valorizando o agente público que a gente pode prestar um serviço público de melhor qualidade. Mas essa falta de sensibilidade, na verdade, não foi determinada pelo presidente Bolsonaro. No estado de São Paulo, foi pelo atual governo. Né? Nós vimos aí dificuldades na polícia, que hoje tem o segundo pior salário do Brasil, por exemplo. Se a gente for para a área de educação, a gente não passa muito longe disso. Né? É lógico que tem os recursos federais, mas o governo do estado de São Paulo, e nisso a gente já concordou, né, ele pecou muito na questão da valorização do agente público de maneira geral. E é por isso que um governo alinhado, né, Bolsonaro e o Tarcísio aqui em São Paulo, é que eu acho que a população já demonstrou no primeiro turno a sua predileção pelo Tarcísio, pela sua capacidade intelectual, pela sua sensibilidade. O Tarcísio cansou de falar, inclusive ao meu lado, né, abraçado comigo, que ele quer valorizar o profissional de segurança pública, que ele quer valorizar o agente público. No plano de governo dele consta exatamente isso. E infelizmente, aqui eu uso discordar do João Paulo quando fala a respeito da valorização da polícia, que eu concordo, mas no plano de governo do Haddad, né, ele acaba com a polícia militar. A polícia militar, né, para os governos de esquerda, né, ela deixa de existir. Agora imagine você, com todas as dificuldades que a polícia militar tem hoje, com quase 600 mil homens no Brasil, né, você uma força policial armada, sem esse controle que eu acabei de falar, né, sem ter esse controle, sem ter uma administração forte para que possa empregar bem esses meios. Né. Imagine o policial podendo fazer greve, por exemplo, Rodrigo.
Né? Imagina, a Polícia Militar de Rio Preto parou. Os 2.300 homens que eu comandava nos 96 municípios resolvem exercitar o seu direito de greve. Então, nós temos algumas limitações que são necessárias em qualquer polícia do mundo. Eu conheço 12 polícias de país democrático, a Gendarmerie Francesa, Guarda Civil Espanhola, GNR, conheço as polícias americanas, fiz estágio na polícia de Nova York. Em todas elas existem esses mecanismos de controle, e aqui não é militar, ela é militarizada, né? Para que possa haver essas restrições. Então eu não posso aquecer com um plano de governo, né, que queira acabar, inclusive, né, com a polícia militar nos moldes que é hoje, porque eu entendo que nós precisamos aperfeiçoar, nós precisamos valorizar esse profissional, mas esse modelo de polícia é o praticado em todas as polícias democráticas do mundo, né? Então, se a gente for partir por outros caminhos, por outros segmentos, também a gente vê da mesma forma, né? Que é importante a valorização, né, do profissional, do agente público, para se prestar um serviço público de mais eficiência. Coronel, um ponto central do debate da eleição que nós vemos aqui é a questão da corrupção, né? E hoje, ouvindo um programa de rádio dos dois candidatos, não sei se vocês tiveram a oportunidade de ouvir, a palavra mentiroso e mentira, ela dominou muito ambos os lados. Nesse aspecto, existe um governo do PT mais corrupto que Bolsonaro e vice-versa? Qual o sentimento que vocês ouvem nas ruas em relação a isso? Aí a questão envolvendo ao senhor. Vou começar pelo senhor agora, vamos inverter um pouquinho. A questão da família Bolsonaro, enfim, tudo nesse contexto geral. Olha, eu falo por conviver com pessoas que estão no núcleo duro do governo Bolsonaro, né? Ainda temos problemas de corrupção, é lógico que sim, mas você não tem mais no governo federal aquela situação mais escrachada, vamos dizer assim, né? Eu vejo que esse foco do governo Bolsonaro no combate à corrupção é o que tem permitido, né, mesmo sem reforma tributária, a se conceder um auxílio emergencial na ordem de 400, agora R$600 para o cidadão mais pobre, né? Imaginem, com a crise que nós vivemos, da Covid e da guerra que nós ainda temos em desenvolvimento, sobrar recurso, vamos dizer assim, ou termos recursos suficientes, né, para conceder a cada pessoa que passa dificuldade financeira R$600, né, porque em algum ponto se fechou alguma torneira que ia para o volume morto. Eu não vejo outra forma, Rodrigo. O que é volume morto? O volume morto são os desvios, né? São os desvios que a gente via acontecer em governos anteriores. Agora, nós precisamos resolver isso no âmbito do Estado e no âmbito das prefeituras, né? Eu acho que nós, a partir do momento, e esse é um dos objetivos do Tarcísio, né? Ele realmente colocar pessoas, né, técnicas, que vão para cargos técnicos, para secretarias técnicas, né, pessoas que têm condições técnicas de desenvolver um bom trabalho, né, que nunca, na verdade, se preocuparam em ocupar um determinado posto no governo por conta de desvios. Eu acho que esse é o caminho. E aí a minha instituição, né, ela acaba sendo um vetor desses profissionais, inclusive. Né? Nós cultuamos muito essa questão ética, essa questão profissional, né, essa questão de eficiência no serviço público, né? E alguns criticam militares que foram para os governos, mas nós tivemos bons exemplos de administradores. Está aí o capitão Bolsonaro e o capitão Tarcísio, né? Que são dois nomes aí, na minha ótica, de extrema competência para conduzir o Brasil, e o Tarcísio para conduzir o Estado de São Paulo. Qual que é a sua opinião, João? Acho que o debate da corrupção, ela não convence ninguém nesse momento. Até porque isso sempre foi utilizado, né, isso aí tá desde a época Vargas, depois pelo Jango, tem uma estratégia de criminalização, de colocar o tema da corrupção como tema, como o pior tema a ser tratado, a grande dificuldade do Brasil é a corrupção, quando na verdade não é. Ela é um problema que tem que ser combatido sempre. O problema do Brasil
é a desigualdade social, é a concentração de renda, é a discrepância social que se existe. Esse é o problema. Em relação à transparência, eu queria dar alguns dados importantes. No governo anterior, Fernando Henrique Cardoso, acho que somado as operações da Polícia Federal não chegava a 50. No governo Lula passou de 1.000. Olha o fortalecimento da Polícia Federal. Acompanha a carreira da Polícia Federal no governo federal comparado à carreira das polícias militares, exceto alguns governos administrados pela esquerda, onde teve diálogo, onde teve avanço na carreira. Tanto é que o Fábio falou uma coisa que é verdade. Pega os estados que pagam melhor professor e policial militar. Na maioria deles, estados administrados pela esquerda. Isso são números. Então, assim, talvez a gente não leu o mesmo programa. O programa do Haddad não acaba com a polícia militar. Tem uma visão diferente de polícia, obviamente. Um conceito, uma busca, para que aconteça isso. Os filhos da classe trabalhadora que viram policiais militares vão para o enfrentamento com os filhos da classe trabalhadora que estão na periferia. A polícia não pode ter um inimigo. Ela não pode ter um inimigo. E tem um alvo. Isso tudo são números conhecidos no mundo inteiro. A polícia militar brasileira, é com tristeza que eu digo isso. Porque eu não sou daqueles que defendo o fim das forças de segurança de Estado, porque isso não tem sentido. Eu sou contra, uma polícia desvalorizada que é colocada o tempo inteiro no enfrentamento, e matando gente inocente. Na desculpa de, tô caçando bandido, acaba matando gente inocente, exposta, morre. Mas você sabe o índice de suicídio na polícia e polícias militares? É assustador. O índice de suicídio entre parentes de militares, o índice de uso de droga, de problemas psiquiátricos de familiares de policial militares. Então, essa insensibilidade não tem na esquerda, muito pelo contrário. Eu acompanhei isso muito de perto, Rodrigo, é bom ter uma oportunidade de falar perto do Fábio aqui. E teve um episódio que marcou a minha vida, que foi muito ruim, que me afastou, acabou me afastando, depois eu recuperei esse diálogo, de um diálogo que eu fazia permanentemente com a Polícia Militar de São Paulo. É muito orientado pelo que o Freixo fez, que tinha uma relação diferenciada com a polícia no Rio de Janeiro, que era muito importante. Teve o episódio da ocupação estudantil, eu sou do movimento estudantil, os estudantes secundaristas ocuparam a Lesp, exigindo o quê? A CPI da merenda, que só saiu por causa da ocupação, que depois colocou gente na cadeia, que desmontou o esquema da máfia, que nunca mais elegeu o presidente da Assembleia na época, e eu acabei empurrando um policial. Você foi acusado na época de agredir, né? Fui absolvido de todos, foram 27 representações, eu fui absolvido de todas elas. Quantas? 27, porque todos os estados entraram, foi uma organização assim de... E foi muito, muito ruim. Muito ruim mesmo. Eu me desculpei imediatamente ao policial que eu empurrei, tive uma intenção clara. É um ato desejado? Claro que não. É um erro formal da minha parte? Claro que foi. Agora, tem um contexto. A polícia também estava batendo em estudantes, sem ordem do presidente. Tinha um vácuo de comando ali. A Assembleia é poder constituído. Quem era o presidente na época? Capês. O que ele fez? Ele apostou no seguinte, deixou a polícia agir. Se conseguir resolver e tirar os estudantes para a ocupação nos consolidar, ótimo. Mas ele não deu voz de comando, porque ele não é bobo, podia virar uma carnificina. Eu estava evitando que a polícia entrasse para tirar os estudantes. Falou, já ocuparam. Aqui vocês podem entrar de duas maneiras. Ou com ordem expressa do presidente da Assembleia, que não tinha e não deu, ou com decisão judicial, que foi o que ele fez. Ele entrou na justiça. 4 dias depois saiu a decisão. Mas enfim, o episódio foi que um ato ali isolado, no meu histórico, porque ao lado do Major Olímpio, eu era o deputado que mais defendia a carreira de policiais, com provas, com gestos oficiais da minha parte, com projeto de lei, com emenda parlamentar, com relação. E mais, o Fábio teve na Assembleia, sabe, eu tive uma relação de amizade. Tem 111 policiais militares dentro da Assembleia, tem mais policial militar do que deputado. Então a gente convive ali o tempo inteiro. Jogava bola com eles, ia comer rabada, tomar cerveja, conhecia a família de muitos deles. Então para mim doeu aquilo. Porque eu virei o inimigo da polícia por conta de um gesto, infeliz, que a intenção foi correta, tanto é que depois que eu empurro e levanto minha mão, não xinguei, não cuspi, não dei soco, nada disso. Só no sentido, aqui vocês não vão entrar. Aqui é a casa do povo. Aqui só a justiça vai determinar a saída deles, até porque a causa é justa. Mas aquilo criou um distanciamento, foi muito ruim.
porque eu tinha uma relação. E não sou daqueles que falam, o fim da polícia militar. É meio, desconecto com a realidade. Não é assim que se faz as coisas. Então eu não vejo, a leitura que eu tenho do programa da Haddad não é a mesma do Fábio, que ele vai acabar com a polícia. Até porque os exemplos de governo de esquerda, e isso, Fábio, você sabe disso, o Maranhão paga melhor policial militar e professor, num governo de esquerda. A Bahia paga melhor policial militar e professor, governo de esquerda. Então, não é real. A nossa luta para os trabalhadores da Polícia Militar tem história. Eu tenho história de defesa da carreira do trabalhador policial militar. O que eu defendo é um outro modelo de polícia. Aí a gente pode discordar. Eu defendo um outro modelo de polícia. Um modelo em que a polícia não fica tão exposta como ela fica. Inclusive, o que eu falei, é a que mais mata e a que mais morre. Isso é muito triste. É um outro conceito. Agora, o Haddad defende acabar. Não é verdade, até porque o PT tem um histórico. A Polícia Federal nunca foi tão valorizada como nos governos petistas. É só ver os números de operação. Então, em relação, é isso. Em relação ao tema da corrupção, eu acho que esse tema, ninguém convence ninguém, porque corrupção é uma desgraça, mas existe em todos os governos. O que você faz é plano de arrefecimento, de combatê-la permanentemente. Agora, tem uma questão. O sigilo de 10 anos dos cartões corporativos, das ações do presidente. E as casas compradas... 100 anos. 100 anos. E as casas compradas pelos filhos dele com dinheiro vivo, que também barrou a investigação. E o Queiroz, e a Rachadinha, e o Laranjal. Então, na minha opinião, não é o debate que interessa para o Brasil. Nem de costumes, nem de corrupção. Você tem que deixar investigar. Você não tem que botar sigilo em nada, você tem que deixar a Polícia Federal operar, como o governo Lula deixou operar. O governo Lula ficou preso, o Lula ficou preso 2 anos. Fala, o PT aparelhou o Supremo Tribunal Federal. Lula foi preso, ficou preso 2 anos. Depois que conseguiram fazer uma correção. Falou, existe um juiz, que está claro, né, que perseguiu o Lula, que atropelou todo o processo, que a ONU reconheceu e é por isso que o Lula está preso. Falou, o Lula é inocente? Até que, se não tiver uma condenação, ele é inocente. O juiz que você se refere é o ex-ministro Sérgio Moro. Moro, que saiu atacando o Bolsonaro, que saiu dizendo que estava saindo do governo Bolsonaro, porque o Bolsonaro era mentiroso, como os adversários dele, e porque ele interferiu na autonomia da Polícia Federal, porque ele trocou o comando da Polícia Federal e agora está apoiando o Bolsonaro. Então, ou seja, esse debate de corrupção, ele não convence ninguém. E, na minha opinião, nem debate de costumes, nem de corrupção é o que interessa para o brasileiro. Nisso eu concordo com o Fábio. O que interessa é a economia, é comida no prato. É como nós vamos fazer para voltar a gerar, né, renda para as pessoas, emprego, colocar comida no prato, tirar o Brasil do mapa da fome. É isso que interessa para as pessoas. E aí, gente, vamos lembrar de algumas coisas. Bolsonaro defendia um auxílio com muito custo na pandemia de R$200. De R$200. Felizmente, ele se convenceu que era impossível, era impraticável isso. Mas ele defendia de R$200. A proposta da esquerda, da bancada de esquerda, era de 600 desde o começo. Então, a transferência de renda que foi feita no governo Lula não tem comparação. Porque não era só uma transferência de renda, não era só o Bolsa Família ou o Auxílio Brasil como está. Era um conjunto de políticas públicas, de política social, de manter filho na escola, de acompanhar o sistema de vacinação. Mas então, ainda temos que fazer só um parênteses, que teve a questão da pandemia, né? Tem que ser levado, né? Só fazendo esse ponto, para a gente não perder o raciocínio. Sim. Aí se for discutir a pandemia, fica um pouco pior. Fica um pouco pior para o Bolsonaro, porque ele deu o pior exemplo, ele foi anti-vacina, ele foi anti-ciência. Ele atacou os institutos que poderiam criar e fabricar vacina no Brasil. Ele demorou para comprar vacina. Descobriu o esquema de corrupção de vacina no governo dele. Então, a postura dele em relação à pandemia foi das piores possíveis. A gente sabe disso. O negacionismo, gente, é uma turma que elegeu um astronauta e tem gente continuando defendendo que a Terra é plana. Fala, por que você não foi de carro para a Lua, então? Na próxima vez você vai de carro para a Lua. Então, é uma insanidade. O ataque à ciência que foi feito nesse governo não foi feito na história do mundo. O Bolsonaro, ele é alguém que chega em qualquer reunião mundial, em qualquer ambiente
né, mundial, e ninguém chega perto. Porque não tem no mundo, né, um presidente que teve a postura que ele teve durante a pandemia. Demorou para dar o auxílio, jogou contra a ciência. Então, assim, tem uma conta aí que não sou eu que estou fazendo, que é a Organização Mundial de Saúde, que é a ONU, que no Brasil poderia ter evitado 400 mil... OMS. Desculpa, OMS. Poderia ter evitado quase metade das mortes no Brasil. Não sei eu que estou falando isso, não é da minha cabeça. São dados oficiais de quem estuda saúde, né, de quem estuda com ciência. Então, a pandemia prejudicou a economia de todo mundo. Agora, qual foi a postura de uns presidentes e de outros presidentes? Ô, Coronel, queria que o senhor até contrapusesse, né, o João, ele entrou, o senhor viu que ele vai no ramo começa com corrupção, ele passa por tudo, né? Passa por tudo. Queria que o senhor fizesse esse contraponto aí. Não, exatamente. Mas parece, me desculpe, discordar de quase tudo, né? Porque essa é a chapinha da esquerda. O Lula fala uma coisa, o Haddad fala a mesma coisa, e o João Paulo, eu acho que ele tem uma capacidade até de melhorar esse discurso, né? Porque é a mesma chapinha, falar de cartão corporativo, onde foi investigado, foi arquivado, absolutamente tudo, que não o Bolsonaro nunca usou R$1 do cartão particular corporativo dele, né? Isso foi muito bem esclarecido até ontem, né? Ele refrisou isso foi arquivado, né? Aí quando você fala de orçamento secreto, né? As pessoas não sabem o que é orçamento secreto, mas aí a esquerda joga, né? Olha, existe um orçamento secreto. O que é orçamento secreto? O João conhece o que é orçamento secreto, né? Vejam bem, hoje, a contrário censo do próprio presidente Bolsonaro, nós temos 15 bilhões do orçamento, né, que são determinados pelo relator do orçamento anualmente, né? E quem indica para onde vai o recurso são deputados que não aparecem. Inclusive, já foi, e ontem foi relatado até pelo presidente isso, no podcast que ele participou, e tem falado isso, 13 deputados. Eu fiquei curioso para saber quem são 13 deputados de esquerda que fizeram indicações ao relator e que se... Você está falando do orçamento secreto. Do orçamento secreto. Então, vejam bem, o presidente vetou o projeto de orçamento secreto e foi derrubado o veto pelo Congresso Nacional. Agora, colocar isso na conta do presidente, né, eu acho que é um absurdo. Só que essas falácias, da minha ótica, elas vão sendo reproduzidas numa cartilha, né? Que todos, você ouviu o João Paulo vai falar isso, o presidente Lula vai falar isso, o Haddad vai falar isso. Então eles têm uma cartilha que não sai em cima desses... Isso vai martelando a população. Então vamos lá, cartão corporativo particular do presidente Bolsonaro. Ele não utilizou R$1 do cartão corporativo dele, pesquisem, inclusive foi arquivado esse processo. A questão do orçamento secreto, Bolsonaro vetou e o Congresso Nacional derrubou o veto. 13 deputados da esquerda, especificamente do PT, fizeram indicações ao relator, secretamente, de recursos que foram determinados pelo relator, que tem 15 bilhões nas suas mãos, para contemplar as suas bases políticas. Absolutamente contrário o presidente Bolsonaro foi em relação a isso. A gente tem que até reavaliar essa questão, porque, na minha ótica, é uma interferência muito grande no legislativo, no órgão que administra o Estado, que é o Executivo. Nós já temos as emendas impositivas na ordem de 15 milhões para cada parlamentar. Puxa vida, será que não está bom já o parlamentar com 15 milhões para contemplar a sua base política, né? Como o João Paulo fez aqui com o Rio Preto, quando foi parlamentar. Agora, vejam bem, você deixar isso na mão de um relator, esse cara é muito poderoso dentro de um sistema, né, de tripartição de poder. Montesquieu deve estar... né, se rebelando lá na sua tumba, no seu túmulo. Então essas inverdades, né, elas são colocadas para a população de uma forma que ela é repetida tantas vezes, né, que passa a ser uma verdade sabida, né? Então eu peço que as pessoas avaliem isso, vão pesquisar, né? Nós falamos aqui sobre segurança pública. Olha, eu não precisaria falar absolutamente mais nada de segurança pública. Eu só precisaria que você reproduzisse aquilo que o presidente Lula falou várias vezes, né? Que nós temos que aceitar que um cidadão, né, como ele coloca, na minha ótica, um criminoso, ele se apodere do seu celular, do seu notebook,
porque ele precisa disso, né, para depois comprar a picanha e a cerveja, né, no fim de semana, né, ou para comprar droga. Eu só falaria isso, né? E isso está público, estampado em pelo menos 3 manifestações do ex-presidente Lula. Isso é aceitar a criminalidade como algo social, algo que nós temos que suportar, né? Então, a partir daí, eu acho que fica desconstituída qualquer possibilidade, qualquer técnica de se ouvir, né, todos os correligionários do ex-presidente Lula sobre segurança pública, né? E volto a frisar que a Bahia é um dos piores salários da Polícia Militar do Brasil. Ouso discordar aqui do João Paulo, que colocou como sendo um dos melhores. É um dos estados que tem problemas muito sérios de segurança pública, um dos estados mais violentos do Brasil. Aliás, os estados do Nordeste, isso eu falo porque tenho conhecimento técnico aprofundado sobre isso, né? Vá às principais capitais do Nordeste e vocês vão encontrar os principais indicadores criminais extremamente piores, né, do que nós encontramos em outros estados. Então, na Bahia, não concordo, João, porque os salários lá são dos piores também do Brasil. Então, passaria aqui até mais tempo, né, desconstituindo essas, na minha ótica, inverdades que são chapinhas, né, no sentido de que as pessoas verifiquem isso. Como o presidente diz agora, virou até uma brincadeira, dá um Google, né, dá um Google lá e verifique, né? Então, tem que ser esclarecido a população e aqui eu me faço, tento transmitir às pessoas que estão te assistindo, para que pesquisem isso e não votem, né, simplesmente por estar ouvindo toda essa chapinha todo o tempo, né? Eu acho que as pessoas hoje já têm uma maturidade política de pesquisar a respeito disso, né? Depois eu posso até encaminhar aqui para o programa, né, tudo isso que foi relatado aqui pelo João Paulo, item a item, desconstituindo essa chapinha, porque essa chapinha ela é falada por todos os políticos de esquerda. Parece que é uma cartilha, lembra da cartilha Sodré, né? A pata nada e aí vai, é uma coisa impressionante, como se direciona para um foco, né? Isso os partidos de esquerda fazem muito bem, né? Doutrinar, como o próprio ex-presidente Lula disse, né? Nós temos que reeducar a população, mas nos moldes da esquerda, né? Então, com desrespeito à religião, com desrespeito aos valores familiares, falo isso com tranquilidade, né? Porque eu sou autor do modelo de ensino cívico-militar, e essa talvez tenha sido a minha maior contribuição para o cidadão, de maneira geral. É algo que o Tarcísio deve ampliar, inclusive levar para as comunidades mais carentes, levar cidadania para as comunidades mais carentes, porque eu tive a experiência do meu filho aprendendo coisas na escola pela Lei de Diretriz e Base da Educação, que eu acho absolutamente incoerente para uma criança de 6, 7, 8 anos, né? Uma doutrina de gênero absolutamente equivocada na minha ótica. Enfim, os valores familiares, os valores da pátria, o nacionalismo. Meu Deus, quem trouxe de novo para o brasileiro, né, a capacidade, né, e a vontade de colocar uma bandeira do Brasil na porta da sua casa, a de se vestir de verde e amarelo, né? Nós temos que ter orgulho do nosso país. Quando que isso a gente via no governo do presidente Lula, da presidente Dilma, né? Nós não tínhamos isso, né? As escolas perderam aquele patriotismo, não se fazia mais o achamento da bandeira nacional, o culto aos símbolos nacionais, né, se ensinando, às vezes, matérias que não eram adequadas. Então, me desculpe, aí eu já deixo, e talvez já até finalizando, por que, né, do presidente Bolsonaro? Primeiro, essa questão dos desvios, que eu acho que o presidente Bolsonaro colaborou muito, né, para que isso fosse diminuído. É um problema, como o João Paulo colocou, que infelizmente algumas pessoas têm, né, a questão da corrupção, do desvio de recursos, né, é só a gente estudar filosofia que a gente vai ver que isso não vai acabar, mas isso diminuiu muito no âmbito do governo federal. É aquilo que pretende fazer o Tarcísio no governo estadual. Precisamos rever essas coisas nas prefeituras também, que se sofre muito, e o João, como vereador aqui, sabe que a fiscalização por parte do Legislativo, ela tem o seu papel importante aí. E além disso, a gente precisa voltar
a cultuar ou manter o culto aos valores, à família, à pátria, a Deus, à ética, aquilo que é probo, né, a técnica, né, em detrimento de um outro agrupamento político que não vê dessa forma aí, né? Inclusive, volto a afirmar que entende como natural um cidadão tirar a vida de um pai de família para subtrair o celular para depois comprar picanha e tomar cerveja no fim de semana. Tá certo. Gente, vamos encaminhar aqui pro finalzinho do programa, já agradecendo vocês dois. Ele teve direito a 2 intervenções e eu uma só. Você pode estar colocando, João, mas vocês lá. podem. Sim. Vocês podem. Não. Pode colocar sem problema. É que essa história, né, de que o Lula defende criminoso porque ele falou sobre uma realidade, que a realidade econômica cruel leva as pessoas ao desespero. Isso é uma analogia nada ética. Ele nunca falou absolutamente nada sobre isso. Em relação às denúncias contra o Bolsonaro, infelizmente nós já vamos ficar sabendo quando o Lula ganha a eleição e acabar com o sigilo de 100 anos. Porque do resto tá tudo congelado, tá tudo impedido de ser investigado. Então são dezenas de questões aqui, dos filhos, da compra de casa, coisas que não tem resposta. E repito, acho que esse não é o tema principal. E se bater no Google, por exemplo, o presidente Bolsonaro, dentro de uma artimanha de comprar o espaço no Google, lembra que ele falou assim, bate no Google para ver aí qual foi o presidente que mais preservou o meio ambiente. Aí, de fato, para algumas pessoas, aparecia no começo uma notícia falsa sobre ele. Aí depois você insistia, eram dezenas, centenas de informações sobre desmatamento no Brasil. Na verdade, é absurdo, é surreal o que nós estamos vivendo, é surreal. Se tem uma fábrica de fake news, essa fábrica é praticada, está sendo investigada pelo governo Bolsonaro. Sobre uma correção, Fábio, não existe ideologia de gênero, existe orientação sexual. É uma coisa. Ideologia de gênero não existe. Doutrinação de gênero não existe. Então isso, né, o presidente Lula a favor de banheiro unissex. Quando o Lula foi? O Lula foi presidente da República há 8 anos. Teve implantação de todos os banheiros são unissex. O Lula foi presidente 8 anos. Alguma igreja foi fechada? Não, o Lula é autor da lei de liberdade religiosa. Ele fortaleceu. Depois do Lula, as igrejas se fortaleceram, principalmente as pentecostais, as evangélicas. Ele foi o autor da legislação de liberdade religiosa. Ele aperfeiçoou a liberdade religiosa no Brasil. Então, essa é a realidade. É óbvio que se a gente ficar debatendo aqui, eu e o Fábio, nós vamos discordar, porque eu apoio o Lula, ele apoia o Bolsonaro, né? Então, eu acho que isso é importante, fazer o debate é muito importante, mas, né, tem uma visão e outra coisa. Tem a história ao nosso lado, a história recente ao nosso lado. Qualquer indicador que se for comparar do governo Lula, em qualquer aspecto, na saúde, na educação. Na saúde, o tanto de UPAs que foram construídas, o fortalecimento do SUS, a transferência de recursos, as vacinações, o programa de saúde da família. Qualquer aspecto, se for comparar, não tem comparação. Na educação, o piso salarial, as conferências de educação, né, a quantidade de universidades, estudantes universitários que tinha durante a história inteira da República, 3 vezes mais depois dos governos do PT, nos governos mais progressistas. Então não tem comparação. O Fábio sabe disso. A Bahia, de fato, pode estar entre os piores salários. Aliás, eu acho que a Polícia Militar, com raríssimos estados, ela ganha muito mal. Mas ele sabe disso, que os governos de esquerda, onde tem um melhoramento dos salários da PM, a maioria dos governos que teve um melhoramento significativo eram governos progressistas, tanto de professor como de policial militar. Mas é isso, aqui o importante é isso, ele tem o direito de falar, eu tenho o direito de falar, e quem assistiu vai analisar as conclusões, né? Finalizando então aqui o debate, agradeço você que nos acompanhou até agora aqui, esse bate-papo, essa conversa entre o João Paulo aí, que representa o campo político da esquerda, e o Coronel Fábio, que representa a direita. Os dois aqui trocaram ideias de maneira civilizada, sem nenhum
trocaram ali algumas... faltou com a verdade aqui, não é bem assim, mas foi muito bacana. Espero que você, eleitor que esteja indeciso, o Diário do Rodrigo Lima possa ter dado uma contribuição importante para você decidir seu voto. Você que é eleitor aqui de Rio Preto e região. Você pode assistir esse podcast no meu portal de notícias, diariodorodrigolima.com.br, ou então acessar também o canal no YouTube e as outras redes sociais, no Instagram, no Twitter e também no Facebook. Muito obrigado pela audiência e você sabe, jornalismo é que tem lado. Seu. Um abraço e até a próxima, pessoal.